24 de junho, muita gente comendo milho, pipoca, enfim, dia 24, dia aí de pular fogueira. Mas daqui a 5 dias é dia de São Pedro. Você conhece esse santo? Muita gente no interior da Bahia faz festa para o São Pedro. Inclusive estamos aqui em Salvador, no relógio de São Pedro. Será que tem relação com o santo que faz chover? Será que isso é verdade? O que será que as pessoas sabem sobre São Pedro? Você vai descobrir agora no programa Ronda se a galera aqui da capital baiana está afiada com essa relação do santo. Por isso, eu convidei aqui o Jair, ele que é historiador, Jair Cardoso. Jair, vamos conversar um pouco aqui sobre o São Pedro. Estamos na praça do relógio que leva o nome do santo. Tem relação do santo com o relógio? Tem sim, tem uma relação profunda, porque o santo é um dos mais importantes da Igreja Católica. Ele é um santo fundador da Igreja. Ele teve uma relação direta com Jesus. Nasceu um ano antes de Jesus, no ano 1 antes de Cristo, e viveu 68 anos. E por ser um pescador, ele tem relação com pescaria. Por ser viúvo, Jesus tem curado também a sua sogra, tem relação com as viúvas, é protetor dos pescadores e das viúvas. E aqui em Salvador, aqui no Brasil, ele chegou muito cedo. Em 1564 foi construída a primeira igreja de São Pedro, no Campo Grande. Depois fez-se forte no século seguinte com o nome de São Pedro por causa da igreja dele. E deixa eu lhe cortar. Por que se comemora dia 29 São Pedro aqui no Brasil? O dia que ele morreu, São Pedro foi um mártir, né, na Igreja Católica. Ele morreu por pregar Jesus dentro de Roma, a capital do Império. Era um ato de extrema ousadia. O Império dos pagãos, né, de muitos deuses. E aí chega alguém pregando uma ideia nova, uma religião nova. Então ele foi crucificado. Ele era tão humilde que ele não quis ser crucificado para cima como Jesus. Ele se achava menor que Jesus e foi crucificado de cabeça para baixo, no dia 29 de junho, exatamente, do ano de 67. E será que as pessoas aqui na praça, no centro de Salvador, Avenida 7, conhecem a história? Vamos saber lá, Jair, da galera aqui. Vamos andar, conversar com populares, conversar com ambulantes. Eu tô vendo o pessoal aqui já sentado, vamos sentar aqui. O pessoal aqui conversando, vou atrapalhar a conversa. E aí, meu irmão, deixa eu sentar aqui no banco. Pronto, vou sentar aqui. Não, pode ficar. Não, você pode ficar aqui. Seguinte, dia 29 de junho é dia de São Pedro, beleza? Conhece São Pedro? Você conhece São Pedro? Sim, já ouviu falar? Eu ouvi falar de São Pedro pela Bíblia, da Bíblia. É? Exatamente. Dia 29 é dia de São Pedro. Ali estamos aqui no relógio de São Pedro. O que você sabe sobre esse santo aí? Rapaz, eu sei que ele é um santo religioso. Sim. Certo? Um santo religioso, evangélico, né? O São Pedro. Está escrito nas Escrituras. Dizem que São Pedro faz chover. Isso aí se tornou uma coisa mais, como chama? Uma coisa mais folclórica, mais, entendeu? Mais tradicional, de festas. Dizem que São Pedro faz chover. Você acredita nisso? Se eu acredito no São Pedro? Que São Pedro faz chover? Não, porque a natureza é uma coisa comum. O Deus, quando fez o mundo, ele formou a natureza. Então a natureza vem devido às suas formas que foi feita. Então ela veio de forma ao tempo. Você é católico, protestante, qual é a sua religião? Você tem religião? Olha, na realidade, eu sou evangélico assim, afastado, certo? Porque minha família toda eu fui da Universal, larguei, mas eu acredito, eu tenho uma fé no espírito mais existente que é Deus. E vem cá, você curte São João? Se eu curto São João? Na verdade não tenho nada contra não, é uma festa que eu acho que é uma festa tradicional, onde as pessoas realmente, né, se distraem, brincam, né? Então, eu digo a você que eu sou mais reservado. É reservado, esse daqui é reservado. Mas eu não sou contra. Sim. Mas se for preciso assim de uma distração e brincar, eu brinco com o São João, não tem problema nenhum. Aqui o rapaz que gosta do São João. Agora eu toquei no ponto, obrigado meu irmão. Eu toquei no ponto, Jair, que é o seguinte. Tem essa mística aí de que São Pedro faz chover. Por que surgiu essa conversa? Isso é verdade? Isso é mentira? Até que ponto a gente pode falar sobre isso daí? Você sabe que no imaginário popular, a chuva cai de cima, do céu. E como São Pedro recebeu de Jesus a chave do céu, né? Inclusive Jesus diz assim, tu és Pedro. O nome dele era Simão. Jesus que diz tu és Pedro, ou seja, tu és pedra em grego. E aí diz assim, sobre tu elevarei a minha igreja e te darei a chave do céu.
Então Jesus, quando disse a Pedro que ele teria a chave do céu, ele teria a chave para fazer, inclusive, chover. No imaginário popular, é isso que a chuva vem de lá. Na época não sabia que a chuva vinha das nuvens, mas do céu. Então São Pedro abre o céu para as pessoas, né? Daria a porta da salvação. Ele abre também as goteiras, as torneiras da chuva. E aí tem muita coisa interessante na época colonial e imperial, e até recentemente aqui. As crianças tinham muito medo dos trovões. Os pais diziam que, olha, é a barriga de São Pedro lá em cima. Então São Pedro está arrumando o céu, são os móveis que ele está trocando de lugar. Então isso tem a relação também com a chuva. A chuva vem de cima e por isso muitos dizem que é São Pedro que manda a chuva e faz parar de chover. Então, se você aí que está assistindo ao programa Ronda Especial de São João ouvir dizer que vai chover, é São Pedro que está mandando, essa mística é verdadeira. Para a igreja, sim, uma tradição secular. Pedro é muito importante para a igreja. Quando você perguntou aqui desse largo aqui, do relógio de São Pedro, aqui funcionou a igreja de São Pedro. Depois de ser no Campo Grande, no século XVIII, a igreja foi construída aqui. O nome oficial é Praça Baião do Rio Branco, mas ainda as pessoas chamam aqui de relógio de São Pedro, Largo de São Pedro. Então, o São Pedro ele tem uma influência muito grande na igreja. É um santo sério, inclusive. Veja que ele aparece na representação dele, ele aparece como um senhor. São João aparece como jovem, Santo Antônio também jovem, mas ele é um senhor, porque ele foi o fundador da própria igreja. Eu visitei o túmulo dele em Roma, no Vaticano, e é muita pompa e circunstância para o túmulo dele e de Paulo que estão juntos. Primeiro nós visitamos todas as tumbas dos papas e termina com aquele que é o primeiro papa, Pedro. É um túmulo muito bonito onde ele foi exatamente crucificado. Ali ergueu-se, portanto, o túmulo dele e a própria igreja de São Pedro, que é a primeira do mundo, que é a do Vaticano. A senhora é católica, é evangélica? Olha, eu sou uma pessoa assim, não tenho coisa seguido certo. A senhora já ouviu falar em São Pedro? Quando chove, diz assim, São Pedro vai fazer chover. Já ouviu falar isso? Já sim. Mas Pedro, por que mandou chover? Pedro, não deixa chover não. A senhora acredita nisso? Não, é fantasia do povo. Vem cá, a senhora gosta de um São João, curtir aí a fogueira, o milho? Quando eu era nova, eu curti muito. Hoje e agora? Eu tô velhinha. Tá velhinha? Já tô velhinha já. E sobre São Pedro, o que a senhora sabe? São João é aquele santo festeiro. A senhora sabe alguma coisa sobre São Pedro? Sobre São Pedro, como assim? Sobre a festa dele? Sim. Não, o São Pedro o pessoal comenta bem pouco. Sim. Porque, em verdade, diz que ele é viúvo. É viúvo? Será que São Pedro é viúvo? Sei lá. Vamos saber agora do historiador. A senhora agora vai... Jair, São Pedro é viúvo? Então, conta a tradição que São Pedro era viúvo. Acertou, rapaz! Vamos lá. Jair, por que São Pedro? Por que tem essa mente que São Pedro era viúvo, rapaz? Então, sendo viúvo e também uma viúva que era sogra dele, Jesus curou. A Bíblia não fala exatamente da mulher dele, mas fala da sogra que Jesus curou, que era uma viúva. Mas sendo ele viúvo, então ficou a tradição de que ele seria o protetor das viúvas e dos viúvos. Da mesma forma, os pescadores. É difícil você chegar em uma cidade litorânea do Brasil e não ter igreja ou uma capela de São Pedro, porque ele é considerado o protetor dos pescadores. Então, olha aí, a senhora acertou, tá de parabéns. A senhora é viúva ou não? Não. Tem marido? Mais ou menos, eu lá. Mais ou menos? Peraí, como é isso? Mais ou menos? Como é que namora mais ou menos? Não, mais ou menos ele diz, né? Porque não tem a pessoa certa. No dia que Deus... A senhora só fica? Mas eu ficava, agora não fico mais não. Ah, rapaz! Vem cá, São João, feliz São João pra senhora, feliz São Pedro. Tá bom, tá bom. E boas vendas. Que o Senhor Jesus continue sempre com o seu trabalho feliz. Amém, obrigado. Você é viúva, casada, separada? É, casada. Eu não gostei muito disso não, viu? Vem cá, eu não gostei muito, ficou muito fraco, viu? Por que tá fraco assim? É por causa da vendagem, tá fraca, ficou logo triste. Então deixa eu dar uma dica pra você. Se você quiser, você que tem uma filha, um filho, quiser casar alguém, dia 29 é o dia. Tá sabendo isso aqui hoje, né? Não, eu sabia já. Já sabia disso? O popular é demais, não falha. Então, se você que... Essa é porque eu gostei dessa informação, rapaz. Dia 29, se você quiser pedir alguém em casamento, esse é o dia, Jair. Mandou um recado aqui. Obrigado, boas vendas aí. Vamos conversando mais aqui com o pessoal que faz efetivamente o relógio de São Pedro acontecer. As pessoas que às vezes não conhecem São Pedro. Vamos conversando aqui, inclusive, está até começando a garoar nesse momento aqui na capital baiana. Espera-se, dizem que São Pedro pode fazer chover. Ô Jair, já descobrimos aqui que São Pedro faz chover, que São Pedro é o patrono, digamos assim, dos casamenteiros, das viúvas, né? Tem mais alguma curiosidade do santo assim que a gente não tocou ainda?
Olha, o São Pedro ele tem toda uma mística, né? Que envolve essa questão da relação também com as forças da natureza, né? Aí você fala do trovão, que seria aí o efeito dele, né? Então, tem algumas relações com o dia a dia das pessoas também, de acreditarem que ele pode resolver a vida das pessoas no sentido de abrir as portas todas para o emprego, as portas para a felicidade, para a casa própria. É um santo muito sério, né? Seríssimo, né? Você vê que a própria representação dele dentro das igrejas, você percebe que é de um senhor sério, né? E muita gente ligada a essa questão da casa própria, de conquistar a casa própria, busca em São Pedro também, porque é ele que dá a chave da casa, ele é homem. Ah, tem isso? São Pedro dá a chave da casa própria, é? Sim, muita gente faz promessa a São Pedro nesse sentido, de pedir a casa própria, para que ele dê a chave. Eu tô gostando desse São Pedro. Agora, São Pedro, dia 29, São João, dia 24. São João é mais festeiro, né, Jair? Sim, São João é mais festeiro. Você vê que o primeiro que é Santo Antônio, que junho é o mês dos santos, né? Desses 3 santos. Essa festa ocorria na Europa, desde a época pagã. Aí você tem a antiguidade, o período medieval. A Europa já fazia essas festas no mês de junho, mas eram festas pagãs não voltadas para os santos. Era o solstício, ou seja, o fim da primavera, início do verão, e aqui você tem a colheita. Então logo depois entra como festa também religiosa. Aí começa com a trezena de Santo Antônio, de 1º a 13. 24 é São João, a festa mais forte aqui no Nordeste é São João. São Pedro é uma festa mais tranquila. Vem cá, você, desculpe lhe perguntar, você é casada, tá namorando ou é solteira? Solteira. Solteira, tem alguém aí já em vista? Aliás, não, enrolada. Peraí. Enrolada, tá enrolada. Vem cá, se você fosse pedida em casamento hoje, você aceitaria? Nunca. Nunca? Como é? Nunca. Você sabia, olha a curiosidade, você sabia que o melhor dia para pedir alguém em casamento é no dia 29, dia de São Pedro? Não. E também não creio nisso, não. Só em Deus mesmo. Você não acredita em santo? Não. Nunca acreditei. Então, quando dizem que São Pedro faz chover, você também não acredita? Não. Não? Também não. Então, a pessoa que não gosta de casamento não acredita em nada e eu já fui. Obrigado. Amém. Você vai casar. Você vai casar, rapaz. Eu tô fazendo os votos aqui, olha. Não vai não, né? Nunca. Jair, existe essa coisa também de as pessoas não acreditarem, né? Sim, existe porque há um crescimento hoje das igrejas evangélicas, né? Já há algumas décadas isso vem acontecendo. Então o catolicismo a gente percebe que ele vem perdendo gradativamente força para essas igrejas evangélicas. E as crenças mudam, né? Naturalmente. Dos santos, por exemplo, no poder deles. Então essas pessoas falam aquilo que é reflexo de uma realidade que o Brasil vive de avanço do protestantismo ou das igrejas evangélicas. Lembrando que os santos, o Santo Antônio, o São João e o São Pedro, eles são santos da Igreja Católica, né? Esse jeito. Exato. Eles têm importância na Bíblia, claro, né? A relação de Jesus com todos eles aí foi muito grande. Eram apóstolos, eram pessoas muito próximas de Jesus. Então há um respeito das igrejas cristãs de modo geral. Mas o caráter de santidade quem confere é o Vaticano, que é naturalmente a sede da Igreja Católica. O Papa, o Sumo Pontífice Francisco, ele é um sucessor de Pedro, mas os pastores não veem Pedro dessa forma, como fundador da igreja. O Papa Francisco é um sucessor de São Pedro, digamos assim, né? E todos os papas que vieram depois dele, já que ele foi o fundador da igreja, como Jesus fala, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Então isso é a Igreja Católica que prega que ali é o início de todo o cristianismo, mas depois chegaram no século XVI, né, 1517, chegaram os protestantes, Martin Lutero, John Wycliffe, aí vem John Huss, Calvino. Então, vem várias ideias outras que não batem com as ideias da Igreja Católica. Então, a partir daí surgiram uma série de igrejas chamadas de protestantes e depois evangélicas, pentecostais, neopentecostais, que fazem parte de uma outra tradição religiosa cristã. Eu tô adorando essa conversa aqui sobre São Pedro, São João, Santo Antônio, principalmente sobre São Pedro, que acontece no dia 29, os festejos aqui no interior da Bahia. Antes de eu encerrar essa matéria, aqui no próprio relógio que leva o nome do santo, eu pergunto, Jair, por que, você falou muito por alto, por que existem algumas cidades aqui na Bahia que fazem muito mais a festa de São Pedro? Por exemplo, Amélia Rodrigues. Nós fizemos uma reportagem sobre a rainha do São Pedro. Por que as cidades fazem muito mais festa para o São Pedro do que para o São João, que é o mais tradicional de todos? Isso, porque antes de algumas cidades nascerem, antes de elas surgirem, foi construída a igreja de São Pedro neste local. Está falando de Amélia Rodrigues, tem um caso clássico que é Muritiba. O nome inicial de Muritiba era exatamente São Pedro Velho, do Monte da Muritiba. Uma igreja foi construída ali antes da igreja surgir, depois a freguesia surge com esse nome.
costume. Então até hoje Muritiba para no dia de São Pedro, não faz São João, mas é uma festa grande, bonita. E Pedrão, né? Entre Teodoro Sampaio e Alagoinhas. Pedrão tem uma festa maravilhosa também, exatamente na data de São Pedro. Aí você tem o Nápoles, outras cidades, né, de Tiro Sul, tem várias outras cidades da Bahia que celebram o São Pedro quando é forte. E São João seria uma festa fraca. Olha, acredite ou não, São Pedro tá mandando uma chuvinha aqui pra gente e eu vou ter que encerrar essa reportagem. Valeu, Jair, obrigado, irmão. Valeu, querido, um abração. Feliz São João, feliz São Pedro pra todos. Feliz São João, feliz São Pedro. Fecha aqui no Nato que São Pedro tá mandando aguinha pra gente e eu já fui.